Glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, estou aqui mais uma vez para contar outro testemunho. Aleluia, como sempre venho falando, sempre que puder estarei aqui contando, né? Esse é mais um testemunho que é para vocês verem quando o momento de luta, de tristeza, de dor, mas Deus sempre está conosco, Ele não nos abandona em momento nenhum, nem no momento da alegria, muito menos no momento da tristeza, que é a hora que Ele vê que nós como cristãos estamos necessitando, estamos enfraquecidos, né? Aleluia, e precisamos da presença dEle. Hoje eu quero ler aqui a palavra e vou resumir o máximo que eu puder, né? Porque o vídeo não está, o celular não está suportando, aleluia, muito tempo. Aqui eu vou ler aqui em Salmos 90, que fala assim: a fraqueza do homem, o título, a fraqueza do homem é a providência de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E no primeiro diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aleluia. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, eu quero contar sobre o testemunho de um sobrinho, né? Eu perdi esse sobrinho, ele com 29 anos, esse menino para mim é como se fosse o filho homem que eu não tive, né? Então ele é filho do meu irmão caçula, só tinha ele e a menina, era um casal, louvado seja Deus. Mas até que um dia ele foi surpreendido, né, por uma enfermidade, aleluia. Ele no trabalho começou a sentir tontura, e os médicos achando que ele estava procurando brincadeira, né, para se afastar do trabalho, até que um dia o médico suspendeu a alta dele e mandou ele retornar ao trabalho. Isso foi em uma sexta-feira. Quando foi no sábado, ele já era casado há 13 anos, não tinha, a esposa não tinha engravidado ainda. E no sábado ele foi levar a esposa na clínica para fazer um teste, né, de gravidez. E no domingo, 5 horas da manhã, ele faleceu. Ele veio a óbito, só com essa tontura. É um menino que não bebia, não fumava, não perdia a noite, mas foi cometido de um infarto fulminante. 29 anos, jovem, trabalhador, casado. E de forma que na terça-feira, sim, aí ele faleceu. Quando eu soube a notícia aqui, já era 6 horas da manhã, eu só dei um grito, eu só dei um suspiro bem forte. E aí eu saí com meu irmão e minha sobrinha, a irmã dele, para ir até a outra cidade para providenciar o enterro, o funeral, providenciar, trazer o corpo para a cidade de Salvador para ser sepultado. E nesse meio tempo, ele morreu no domingo, mas só foi sepultado na terça, então daí para cá eu só fiquei Salvador, Santo Estevão, Salvador, e assim até a terça-feira que a gente conseguiu trazer o corpo, né? E quando chegou no cemitério, ali eu não tinha quem fizesse o, o culto fúnebre, e eu mesma tive que celebrar. E na hora eu lembrei, eu perguntei para minha cunhada, a mãe dele: você lembra com quantos dias caiu o umbigo dele? Ela disse: eu não. Eu disse: mas eu me lembro, foi 21 dias, porque fui eu que cuidei daquele umbigo. 21 dias foi o umbigo que o mais demorou de cair foi o dele, nas minhas mãos. E eu celebrei o culto fúnebre e tal. Enquanto eu estava, assim, antes de trazer o corpo para Salvador, eu estava no necrotério lá em Santo Estevão, no hospital. E ali, quando eu fui para me desabrochar, para me desabafar em choro,
o Senhor falou para mim, fala de mim para meu povo. Eu corri ligeiro, peguei os folhetos e comecei a evangelizar. Olha só, irmão, como Jesus estava ocupando o meu tempo para eu não ficar com amargura de alma. É assim que Deus faz, Ele providencia tudo para nós. O propósito desse testemunho é para você ver a provisão de Deus nas nossas vidas na hora mais difícil. E ali eu fui falando de Jesus, falei de Jesus, entreguei folheto. O ML chegou, levou ele para a Feira de Santana, e eu ali evangelizando em feira, em todo lugar que eu estava chegando, eu estava evangelizando, e Jesus me fortalecendo a ponto de não deixar eu cair, eu chorar, eu sofrer, eu ficar angustiada. E quando chegou aqui, na terça-feira, o corpo, que a gente foi sepultar, enquanto ele estava, eu celebrei o culto fúnebre, enquanto estava sepultando o corpo, eu estava evangelizando e falando de Jesus ali no cemitério para as pessoas. Quando terminou de sepultar, que eu vou saindo na porta do cemitério, recebi uma ligação que meu irmão mais velho tinha sofrido um infarto e estava no hospital português. E foi uma terça-feira de carnaval. E eu, minha irmã, saí dali, eu digo, Jesus, tem misericórdia. Fui em casa, tomei um banho correndo, fui lá no hospital, evangelizei também e tal. Visitei meu irmão. Quando eu saí de lá, e Jesus sempre me fortalecendo e sempre me dando palavras para eu levar, palavra de conforto para as pessoas. Eu que estava precisando, mas Jesus estava fazendo ao contrário, colocando as palavras para que eu pudesse levar a palavra de conforto para aquelas pessoas que estavam padecendo com seus familiares dentro do hospital, mas eles, por não conhecer a palavra, né, Jesus colocava. E ali eu ia falando também um pouquinho de mim, do meu testemunho que estava acontecendo naquele momento, para a honra e glória do Senhor, o nome do Senhor sendo exaltado, em nome de Jesus. Quando eu terminei de visitar meu irmão, eu chego na porta do hospital já para vir para casa, recebo uma notícia, uma ligação, minha prima dizendo que a mãe dela estava vindo de outro interior, que tinha dado tudo no mesmo dia, irmã. Tudo no mesmo dia, mas Jesus me fortaleceu, me manteve de pé. Olha, irmã, com a palavra de Deus é que nos sustenta, porque até aquele momento eu só fazia beber água, porque eu não tinha tempo nem de comer, nem de parar para comer, não tinha fome, mas a palavra do Senhor que estava me fortalecendo, a mão do Senhor que estava me fortalecendo. E ali eu saí daquele hospital, aleluia, lá na Barra, e corri até o outro hospital lá no subúrbio, praticamente uma viagem. Quando eu cheguei lá, eu pedi o rapaz para evangelizar ou para eu entrar, ele não deixou, o porteiro. Aí o Senhor novamente vai e fala de mim para meu povo. Tornei pegar os folhetos e saí evangelizando aquela recepção ali daquele hospital imensa, com muita gente ali. Eu comecei a evangelizar, fui evangelizando, cheguei no porteiro, o que não deixou eu entrar, eu falei para ele. Dei um folheto para ele. Ele disse que não queria, que ele era crente. Eu digo, oh, você é crente, você está impedindo de eu entrar aí para fazer a obra? Não faça isso não, que Deus está de olho, Deus está vendo todas as coisas, Ele está vendo meu coração, o meu propósito de entrar para evangelizar, e você, como um cristão, está impedindo. Aí ele empurrou a porta e deixou eu entrar. Irmão, quando eu entrei, a primeira pessoa que eu encontrei na minha frente foi um rapaz de 17 anos, todo esfaqueado, aleluia, o sangue descendo mesmo, cortado assim, ó, o corpo todo aberto, de corte. Eu disse, Jesus, eu disse, meu filho, você sabe por que você está aí? Porque Jesus permitiu, porque era para você nessa hora estar dentro de um caixão, sendo velado para ser enterrado. Mas Jesus poupou a tua alma, a tua vida, porque Ele tem propósito na tua vida. Eu não procurei saber o motivo por que ele estava assim. E ali eu comecei a falar de Jesus para aquele rapaz. Né? Tava o pai e a mãe ao lado dele. E eu comecei a falar e o sangue caía dele.
embaixo da cadeira, assim no chão, que estava coalhando. E eu falando de Jesus, ele começou a chorar. Eu disse, aí quando eu terminei de falar, eu digo, ó, Jesus tem um grande propósito em tua vida. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus e espera para tu ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Se tu tá aqui, foi porque ele não permitiu que tu descesse a sepultura. Aí que quando eu terminei de falar tudo que Jesus mandou para aquele rapaz, aleluia, louvado seja Deus, ele aceitou Jesus. O pai e a mãe aceitaram Jesus. Todos aceitaram Jesus. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, que ele manda você fazer, que algo é impedido ali, você pode ter certeza que maravilha vai acontecer. Satanás não quer que isso aconteça, mas eu insisti, eu fui persistente, eu insisti, obedeci à voz do Senhor, o que ele mandou fazer, eu fiz e tudo deu certo para a glória de Deus. E disse a ele, não prometa para mim não, prometa para Jesus. Quando você sair daqui, procura uma igreja evangélica, vocês 13, e vai servir ao Senhor e deixa Deus trabalhar na tua vida para tu ver as maravilhas. Irmão, quando eu saí dali, aí eu disse, agora eu vou descansar um pouco. Sentei, porque eu já estava exausta, né, de 2 noites sem dormir, sem se me alimentar direito. Então, quando eu terminei de fazer aquele trabalho, eu sentei. Eu sentei que eu disse, agora eu vou descansar aqui um pouquinho na recepção daquele hospital, com várias pessoas aguardando o horário para entrar para visitar seus entes queridos que estavam dentro daquele hospital. Mas quando eu sentei, né, muitas vezes a gente está aqui se sentindo cansado, quer descansar, mas o nosso descanso é na glória. O crente não pode parar, tem que dar tem que marchar, Deus está mandando, você tem que fazer. Aleluia, louvado seja Deus. E quando eu sentei, entrou um rapaz, bem pobrezinho, bem humilde. Ele era bem magrinho, mas ele estava com a calça, parecia que era de uma pessoa obesa. A camisa enorme, dada não sei quantas voltas para chegar no punho dele. A calça dele era amarrada, ele não tinha um cinto para usar. Olha só, irmã, que situação. Ele não tinha um cinto para usar, ele colocou um fio de luz, amarrado para sustentar aquela calça, de chinelo, entrou naquela recepção e aí ele começou a pregar a palavra de Deus. Eu digo, eu não posso deixar aquele irmão só. Eu vou lá e cochichei no ouvido dele e disse, irmão, aqui tem uma irmã também, se você precisar de alguma coisa, vamos, eu estou aqui, pode me chamar que eu estou junto. Ele disse, irmã, então vamos louvar um hino. Eu abri a harpa cristã e comecei a louvar uns hinos para aquele povo que estava ali, aleluia, aguardando o horário dos seus de visita dos seus entes queridos. E ali nós começamos, eu e aquele rapaz, nós começamos a fazer um culto para aqueles familiares. E para a glória de Deus, eu fiz a parte do louvor, fiz a parte da oração e ele entrou com a palavra. Quando ele entrou com a palavra, ele pregou mesmo ali, aleluia, evangelizando mesmo, na palavra mesmo ali, a glória de Deus. 11 almas se renderam ao Senhor. 11 almas naquela sala de espera do hospital. 11 almas se renderam. Para eu que não estava planejando chegar ali para fazer o meu ID ali naquele momento, ele que chegou com a palavra e ali aquelas 11 almas se renderam ao Senhor. Irmão, o que eu quero dizer com isso? Aleluia, louvado seja Deus. O nome do Senhor foi exaltado, foi glorificado. Aleluia. As almas se renderam ao Senhor. E o rapaz fez a parte dele, eu fiz a minha. E nesse momento de desespero, de aflição, de angústia, de dor, de sentimento profundo ali, de perda, aleluia, meu nome, Jesus não me desamparou, Jesus me fortaleceu. Você vê que quando nós temos um propósito e nós procuramos obedecer a voz do Senhor, nós procuramos obedecer naquele momento mais difícil, fazer o ID do Senhor, Jesus cuida de nós, irmão. Jesus nos fortalece, me fortaleceu, Jesus fortaleceu a minha família, a minha parentela toda. 8 dias depois que meu sobrinho faleceu, quem faleceu foi meu irmão.
Meu irmão mais velho, considerado como pai, olha as duas perdas que eu tive. Poucos meses depois, minha prima faleceu também. E Jesus sempre me cuidando de mim. Então, o que eu quero dizer para você, que você que está passando por lutas, você que está passando por desespero, aflição, tristeza, dor, seja qual for o tipo de dor que você está passando, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para os seus problemas, olhe para o alto, que é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a solução dos teus problemas, é de lá que vem o cuidado de Deus, aleluia, para a tua alma, para não te deixar bater, não te deixar enfraquecer. E você ser mais do que vencedora, porque tu tá olhando sempre para Jesus, tu tá dando ouvido à voz do Senhor, tu tá obedecendo. Na hora, aquelas tristezas todas, você já pensou, eu